A paz do Senhor, um bom dia. Eu sou o pastor Elias. A paz do Senhor Jesus, eu sou o presbítero Heber Vidal. Nós estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical do canal da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. E queremos desde já convidar você a participar. Você que porventura ainda não se inscreveu, né, presbítero Heber? Exatamente, pastor Elias. Se inscreva lá, não perca a oportunidade, né? E faça esse canal chegar ao máximo de pessoas possível. Isso, compartilha, né? Pode participar no comentário, no chat. Fique à vontade e que Deus possa estar abençoando a sua vida. Vamos então agora fazer uma oração. Presbítero Heber. Exatamente, pastor. Nós vamos começar com a nossa oração, iniciando a nossa terceira aula desse trimestre, né? Onde você está agora, curva a vossa cabeça, nós vamos falar com o Papai do Céu agora. Deus, nós queremos te agradecer por esta manhã que nós estamos iniciando, que o Senhor nos concedeu uma oportunidade de acordarmos com vida para aprendermos mais um pouquinho da Tua palavra, Senhor. Nos direciona a todos que estão envolvidos, Senhor, nessa IBD, aos ouvintes que vão nos assistir agora, Senhor, que vão assistir depois da aula gravada, seja aqui dentro do Brasil, fora do Brasil, que essa palavra possa, Senhor, penetrar no coração de cada um e que possa chegar em locais, Senhor, onde os nossos pés não consigam ir, Senhor, através do canal do YouTube. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Sem perder tempo, nós vamos então agora ao primeiro quadro desta aula, que é o quadro Família Firmado na Palavra. Roda aí, irmã Amanda. Pai, Senhor, irmãos, tudo bem? Eu sou o diácono Josué, essa daqui é a minha esposa Laís, e iremos fazer a leitura em classe, o texto áureo e a verdade prática. Amém? O tema da nossa lição 3 é Missões Transculturais no Antigo Testamento. Texto áureo. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías 49:6. E a verdade prática é: o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. A leitura em classe está em 1 Reis, capítulo 17. Então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Viestes tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regazo e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. Versículo 20. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe o seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que tornes a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Jonas 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Amém. Glória a Deus. Obrigado por essa família linda e maravilhosa que fez essa participação. Família Firmada na Palavra. Nós vamos para um outro quadro, que é Curiosidades Bíblicas. Isso aí, as nossas irmãs que estão apresentando esse quadro, fiquem à vontade. Roda aí, irmã. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Cristiane. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou a irmã Juliana.
Hoje estamos aqui para apresentar o quadro Curiosidades. E a nossa revista está citando 2 cidades. Então, mas agora nós vamos ver a primeira cidade, Sarepta. Então, roda aí, vamos ver junto, irmãos. Curiosidades. Sarepta era uma cidade fenícia que ficava a 34 quilômetros ao norte de Tiro, junto à costa do Mar Mediterrâneo. Essa cidade foi reconhecida no distrito libanês de Sarafa, a cerca de 150 quilômetros de Querite, onde Elias estava. Sarepta era famosa por suas casas de fundição, que inovavam ao fazer utensílios de vidro, substituindo a madeira, a pedra e o metal que eram mais usualmente utilizados. Eram produzidos também nessa cidade diferentes tipos de corantes usados para tingir tecidos de todos os tipos. O interessante da ida de Elias para Sarepta é que ela estava sob o alcance de Acabe também, pois era governada pelo pai de Jezabel. O normal seria que Elias buscasse se refugiar em um local governado pelos inimigos de Acabe, como fez Davi no passado, se abrigando com os filisteus. Mas Deus opera um grande milagre aqui, pois Elias não foi protegido por exército algum, senão na casa de uma pobre viúva. Em tempos de fome e dificuldades, as viúvas eram as primeiras a sofrer. Elias encontra esta mulher em uma situação miserável, mas Deus usa as pequenas coisas para confundir as grandes. Não existia naquele tempo algo mais frágil e dependente do que uma viúva, mas assim o Senhor livrou a Elias das mãos de um grande e numeroso exército. Muitos buscariam apoio em armas e soldados, porém o profeta preferiu confiar no Senhor. Glória a Deus, que maravilha esse quadro, né, irmãs? Coisas que a gente não sabia, irmã Júlia, né? A gente fica sabendo, não só a gente que está aqui com os nossos queridos irmãos que estão nos assistindo. E a outra cidade, irmã Juliana, qual que é? É a cidade de Nínive. Capital do reino da Síria, na margem esquerda do rio Tigre, na antiga Mesopotâmia, Nínive, cujo nome significava bela, encontra-se próximo da atual cidade de Mossul, no norte do Iraque. Na Bíblia, Jonas é enviado a Nínive para converter o seu povo e assim evitar a sua destruição. Quando Deus mandou Jonas pregar em Nínive, a cidade ocupava um lugar importante no Império Assírio. A cidade representava a Síria, o império dominante na região que apresentava a maior ameaça militar para a segurança da nação de Israel. O Império da Síria é conhecido, ainda hoje, por sua crueldade, sendo considerado por muitos historiadores o pior de todos os impérios antigos, quando o assunto é o tratamento de seus inimigos. Seus reis se gabavam publicamente de sua crueldade. Deixaram registros dos métodos de tortura que usavam e das suas práticas de extermínio dos inimigos vencidos de formas mais dolorosas e imagináveis. Nínive era uma cidade grande e poderosa que constantemente atacava Israel e durante o reinado de Acaz subiu contra Damasco e tomou-a e levou cativo o povo para Kir e matou a Rezim, como podemos ler em 2 Reis 16:9. Os assírios eram um temido inimigo de Israel e com razão, pois 52 anos após o término do reinado de Jeroboão II, eles exilaram as 10 tribos que pertenciam ao Reino do Norte. Jonas já pressentia isso e, por causa de seu amor e fidelidade ao povo de Israel, arriscou sua vida indo contra uma ordem do grande Deus. Então, irmãos, esse foi o quadro de hoje. Qual quadro? Curiosidades. Então, irmãos, voltamos pro nosso estúdio da nossa EBD. Glória a Deus, quanta coisa, né? Foi falada nesse quadro, quanta coisa, quanto aprendizado. Nós agora queremos, presbítero Weber, convidar para que essas irmãs que apresentaram esse brilhante quadro possam estar aqui conosco, né? Vem para cá, irmãs. Exatamente, vem para cá nossa irmã Juliana, irmã Cristiane. Glória a Deus, já agora com as nossas irmãs aqui participando conosco. Vamos então dar prosseguimento à lição de hoje. A nossa lição está dividida em 3 tópicos.
e nós vamos já entrar no primeiro tópico, que fala a respeito de Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Sabemos que essa escolha, Deus também teve um plano, né? Um plano de Deus. E esse plano foi baseado em cima de uma promessa. A gente pode observar isso lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, depois que o homem e a mulher pecaram, Deus fez uma promessa que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Esse plano ele foi elaborado justamente porque houve o pecado, ele causou um transtorno, podemos assim dizer, no ser humano, no universo, e para que fosse restaurado novamente os céus, a terra, a humanidade, Deus elaborou um plano. E esse plano está justamente apontando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, dentro desse plano, a gente pode observar que Deus ele fez uma escolha, né? A escolha de uma nação, para que por meio dessa nação, chamada Israel, viesse o escolhido de Deus, que justamente cumpriria a promessa que Deus fez no início, né, de restaurar todas as coisas por meio do seu Filho. Presbítero Weber, Deus escolheu uma nação, elegeu o povo de Israel para ser o povo escolhido, para que por meio dele esse povo divulgasse, né, propagasse, revelasse Deus às outras nações. Foi tudo certinho? Houve alguma falha? A falha de Israel. Nós vimos aqui, né, que Israel ele cometeu, foram várias sucessões de erros, pastor Elias, nossas irmãs que estão aqui. 1 Reis, capítulo 6, versículo 30, vocês podem acompanhar na Bíblia, que Israel começou a introduzir o culto pagão a partir do 1 Reis, capítulo 6, versículo 30, quando Acabe, que era filho do rei Onri, né, e o autor faz questão de mencionar que Acabe fez mal, o que era mal aos olhos do Senhor, mais que todos os reis que o antecederam. Ou seja, por que ele fez mal perante Israel? Fez Israel pecar, que Acabe ele casou com Jezabel, que era filha do Etibaal, né, e era o sumo sacerdote do rei pagão. E Jezabel, ela introduziu o culto pagão dentro de Israel, fazendo Israel desviar. Israel agora, ao exemplo de ser exemplo para as nações, ele deixou de ser influenciado pela idolatria das outras nações, fazendo com que Israel viesse a pecar. Então, nesse momento aí, né, Israel perdeu um pouco a sua identidade, né? Deixou de ser influenciado. Eles eram para ser luz para as nações, né? E deixaram de ser influenciado pela idolatria de Astarote, né? E de Baal, que era o deus da fertilidade ou da chuva, né, que ele chamava antigamente. Então, com isso, Israel esqueceu do seu propósito, né? E agora a gente vai ver isso no 1 Reis capítulo 21 em diante, que depois que eles introduziram o culto para dentro de Israel, Israel não sabia mais o que fazer. Eles perderam a esperança de propagar o Deus de Israel para as outras nações, né? Aqui a gente tira a lição aqui, né, que o líder, né, ele tem todo o poder, né, de persuadir tanto para o lado positivo e tanto para o lado negativo. Se ele estiver dentro do propósito da vontade do Senhor, ele faz o povo se aproximar tanto de Deus, mas também tem o poder de afastar o povo de Deus, né? E a gente vê hoje as culturas, hoje o meio evangélico, o meio cristão está sendo influenciado pelas culturas pagãs. Porque eu sempre falo, pastor, e as irmãs que estão aqui, no evangelho, mais é menos, né? O evangelho é simples, não precisa de enfeitar muito. Jesus ele pregava um evangelho simples, entrava e saía das cidades pagãs, né? E deixava a mensagem do reino. E hoje as pessoas estão imitando o mundo, né? Para dizer assim, não, eu tenho que fazer de tolo para ganhar o tolo. Eu tenho que fazer com que eles façam para aproximar eles da presença do Senhor. Aí está virando o evangelho hoje uma bola que a partir do momento possa explodir, que virou um verdadeiro ecumenismo, né?
tudo não, virou normal, né? Não tem nada a ver, mas sabemos que Deus ele abomina a idolatria, Deus abomina um coração voltado para a perversidade, para um coração que não está voltado para o Deus verdadeiro. Que legal, que legal. Então a gente observa, né, que Deus aí ele tem um plano, não é isso? E esse plano é um plano de salvação para todas as famílias da terra, né, como ele fez a promessa a Abraão, lá em Gênesis no capítulo 12, mas esse plano ele precisava ser espelhado, né, através de um povo, né, como o nosso presbítero Weber aqui falou, que foi a nação de Israel. Essa nação de Israel, como ele falou, falhou, né, fazendo alianças, mas em meio a essas falhas, irmã Juliana, a gente observa que o povo de Israel ele não deixou de ser bênção, né, para outras nações. O que ele contribuiu para que essas outras nações pudessem conhecer a Deus, como nós hoje, nós não somos israelitas, né, nós somos gentios. Então, por causa, mesmo com as falhas que aconteceu com esse povo escolhido por Deus, essas bênçãos também chegou até nós, né? Nós alcançamos essas bênçãos. O que você me diz a respeito dessa contribuição? Então vamos falar aqui sobre a contribuição de Israel para o mundo. Apesar das suas falhas, da infidelidade do povo de Israel, mas eles foram bênção para aquela nação, né? Israel ele foi um povo escolhido para preservar o Antigo Testamento, né? Israel foi responsável por preservar e traduzir para o grego, que era o idioma mais falado na época, e que favoreceu as nações, né? Inclusive a nós também, né, presbítero Weber? É isso aí, irmã Juliana. Mesmo com a infidelidade, eles ainda mantiveram a escrita no original, pastor. Isso é interessante, porque estavam todos espalhados, né, nos papiros, nas argilas, né, nas rochas, e eles tiveram todo o cuidado, né, de coletar, de preservar toda essa linguagem, né, no original e traduzir, né, do aramaico. A Bíblia foi escrita, né, o Antigo Testamento, principalmente em hebraico, no aramaico, e depois para o grego. E eles depois traduziram para o grego e para os outros idiomas, né? E essa Bíblia, essa tradução chegou até os nossos dias, né? Com várias traduções diferentes. Tem a Bíblia, a Nova Versão Internacional, tem a NTLH e tem a nossa Bíblia, né? McChaniel. Exatamente. Então, assim, hoje nós brasileiros aqui, nós temos mais de praticamente 15 versões de Bíblia diferentes. Isso tudo por conta da contribuição de Israel, que foi responsável para traduzir para o grego e do grego para o mundo. Que bênção, né? Na verdade, uma obra de Deus, né? É um milagre, né? Como que o plano de Deus é perfeito, né? A gente observa que meio a todas estas esses erros, né? Essas falhas, né? Que um povo escolhido por Deus ele teve, né? Deus ele preservou. A gente observa uma coisa muito interessante, que a Bíblia fala que se nós formos infiéis, Deus ele permanece fiel. Exatamente. Né? Ele permanece fiel. E existem alianças, né, que Deus fez com o homem, que como ele fez com Abraão, né? Quando ele fez aquele concerto, né, com Abraão, que ele passa ali por meio daqueles animais mortos, somente Deus passa, né? Por quê? Porque o escritor aos Hebreus fala que Deus ele não tinha para quem fazer um juramento, ele jurou por si próprio, né? Dizendo assim, que a minha palavra é imutável. E a gente pode observar, justamente com o que a irmã Juliana falou aí, essa contribuição que o povo de Israel teve, né, na preservação, né, desses manuscritos, né, do Antigo Testamento, dessas traduções, é justamente a consolidação do plano de Deus para as nossas vidas, né? E essa salvação chegou até nós. Glória a Deus. Amém. Bom, vamos então à nossa primeira pergunta, né? Fechando aqui o tópico 1, vamos então à primeira pergunta
Roda aí então, irmã Amanda, qual é a primeira pergunta? A paz do Senhor, meu nome é Renata e eu gostaria a minha pergunta é, para que Deus chamou o povo de Israel? E aí, irmã Juliana, responde então aí a pergunta, né, do nosso aluno, em que Deus tornou Israel, por que Deus chamou o povo de Israel, né? Para que Deus chamou o povo de Israel. Obrigada pela pergunta. Então, Deus chamou o povo de Israel para ser um povo missionário. Glória a Deus. Que Deus. Que legal, né? Que bênção. Então nós vamos agora partir já para o tópico 2, que vai falar sobre o amor de Deus sobre todos os povos. E o primeiro subtópico aí, presbítero Heber, contribua aí conosco, falando a respeito dos olhos de Deus sobre todos os povos. Nesse tópico 2 aí, como já falei nos anteriores, né, que Deus ele já não só mirava Israel. Israel foi, né, o ponto de partida, que as outras nações seriam um exemplo através de Israel. Embora Israel não tinha isso claro, ele só executava, Deus mandava, eles iam. E nós vemos aqui no exemplo, por exemplo, no exemplo do profeta Elias, quando Deus falou assim, vai para o córrego de Querite, né, porque foi uma grande seca que veio sobre Israel, e de lá Deus mandou ele para Sarepta também. Então a gente vê, né, Deus só ordenando que eles fizessem tal coisa, ou tal missão. E eles não entendiam bem qual era o plano de Deus, eles só executavam. Eles eram muito obedientes a Deus. Esse é um ponto que a gente podemos extrair de uma forma positiva, né? Sem entender, mas eles obedeciam. Que legal, que legal. Nós estamos estudando, irmãos, essa lição fala sobre missões transculturais no Antigo Testamento. Então a gente fez no primeiro tópico a abordagem a respeito da nação de Israel. E foi falado aqui que a nação de Israel ela teve uma preocupação muito mais nacional do que de missão, né? E nós também não podemos correr esse risco de ter o evangelho somente para nós, da mesma forma como ele chegou até nós, que nós possamos disseminar ele para outras pessoas. Então, os olhos de Deus eles estão sobre todos os povos. Irmã Cristiane, então qual foi o primeiro povo aí, né, da nossa lição que está mencionando aí, né, a respeito da viúva de... Qual a viúva de... Sarepta. Isso. Então, diz aí para nós. Qual foi a obra de Deus, né? Então, vamos começar, né? Então, aqui está em Reis 17, a partir do versículo 8. Vou fazer um resumo bem rapidinho. Então, aí fala dessa viúva, né? Como o irmão já tinha falado, né, que antes ele tinha profetizado, né, que havia uma seca em Israel. E nisso o Senhor mandou ele para onde? Para Sarepta, né? E lá tinha uma viúva que tinha um filho, era muito pobre. E nisso, ele o que foi lá pedir que fizesse um pão, né, para ele, só que ela falou que aquilo era a última refeição do dia, então ela não ia fazer, senão que ela ia comer e ela ia morrer. Só que ele falou, não, o Senhor manda te dizer que não vai faltar farinha, azeite na sua botija. E ela obedeceu a palavra de Deus. Então, o grande milagre aconteceu. Não faltou farinha, não faltou azeite. Mas, um pouco que aconteceu, o filho dela ficou doente ao ponto que morreu. Então, ela ficou desesperada. Que isso, né? O que ela pensou? A Bíblia fala que ela relata que ela ficou assim, o Senhor me trouxeste, né, esse mal servir, né? E eu fui abençoada, mas levaste o meu filho. E o que ela fez? Passa seu filho para cá. Elias pegou o filho dela, aí deitou em cima dele, né? E falou, Senhor, traz a vida dele de volta, Senhor, traz a vida dele de volta. E o Senhor abençoou, mas o milagre, né, trouxe a vida dele de volta. Aleluia. E nisso ele falou, toma aqui seu filho. E ela conheceu e olhou, nisso eu vejo que tu é um homem de Deus. E a palavra de Deus que sai da sua boca é verdadeira. Então, o Deus não só veio para salvar o povo de Israel. Ele também, irmãos, veio para salvar as outras nações. Através desse profeta que o qual o Senhor mandou, ele não foi porque ele quis, mas o Senhor mandou ele ir. E essa estrangeira conheceu o Deus de Israel, que é conhecido o Deus de Israel dos milagres, né? Aleluia. E entrou a salvação nessa casa. Glória a Deus. Deus é maravilhoso mesmo, né, irmãos? Amém. A gente pode observar
Quer falar, irmã Juliana? Não, pode Tá bom. conduzir. Então, a gente pode observar nessa passagem aí algumas coisas semelhantes ao Evangelho, não é isso? Que são o quê? Os milagres. Os milagres, né? O primeiro milagre, a gente observa que foi justamente a multiplicação, né, do azeite e da farinha. E depois vemos um outro ato milagroso, né? Que é a ressurreição do filho dessa viúva, né? A primeira ressurreição que a gente pode constatar na Bíblia Sagrada, que foi o filho, né, da viúva de Sarepta. E a gente observa a importância do milagre, dos sinais, certo? Então, o nosso evangelho, Jesus ele fala que os sinais eles seguem aos que crerem, não é certo? Então, é fundamental que nós preguemos a palavra, mas que essa pregação do evangelho ela seja evidenciada com sinais. Porque olha o que a mulher ela fala, né? Agora eu vejo que as palavras na sua boca são verdade. Ou seja, uma confirmação daquilo que ele falou justamente por meio de um milagre. Não é coisa interessante isso? Né? Mas isso pelo nome do Senhor ser conhecido, Elias. Ser conhecido. Para entrar salvação na casa dela. E assim, ser conhecido. Né? Então a gente observa isso também na igreja primitiva. Né? Eles pregavam o evangelho, mas tinha muita operação, libertação, batismo com o Espírito Santo, né? Curas. Então, grandes sinais Deus fazia por meio da pregação do evangelho, manifestando ali a presença de Deus no meio do seu povo e na boca daqueles que anunciavam a palavra de Deus. Agora, uma coisa também interessante, a gente pode observar nessa passagem, a gente vê uma missão, né? Vamos dizer, um evangelismo individual. É isso? Que é de Elias para a viúva de Sarepta. E já no terceiro tópico aí, a gente vê um evangelismo em massa. Coletivo, né? Uma nação toda. Então, Deus ele se preocupa com um, mas ele também se preocupa com todo. Ele se preocupa com todo, mas ele também se preocupa com um. Né? A palavra de Deus, a obra de Deus, ela é feita da forma como Deus aprova. Né? Quer contribuir alguma coisa nessa passagem aí, presbítero Heber? Sim. Pegando um gancho aí da nossa irmã Cristiane, sobre a pregação do evangelho, ela tem que ser precedida também de milagres, porque os milagres são para os de fora. Nós não é que nós não precisamos de milagre, nós precisamos, nós necessitamos, só que nós estamos aqui por conta da morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, os milagres é para aqueles que estão lá precisando, que não ouviram falar de Jesus, não conhecem, então tem que vir precedida. E Atos capítulo 1, versículo 8, que diz bem assim: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e vós sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, ou seja, de dentro para fora. E nós vemos também no livro de Lucas, capítulo 12, quando Jesus ele envia de 12 em 12 para uma missão especial. Quando vocês saírem para pregar o evangelho, agora parece que a mensagem ficou clara. Quando Jesus ele fala para os discípulos, vocês porão a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Colocarão a mão sobre os endemoniados, eles têm que sair. Colocarão a mão na serpente e não falar mal algum, né? Mas não se assustem por causa da tamanha maravilha que eles vão ver através das suas mãos, mas se preocupe, pois os seus nomes estão escritos no livro da vida. Então nós vemos aqui que, mesmo eles saindo para pregar o evangelho, Jesus deu autoridade para pisar na serpente, expulsar os demônios e curar toda a sorte de enfermidade. É verdade. E uma coisa a gente pode observar também, todos nós estamos debaixo de... Todos nós não, né? O homem sem Deus, ele está debaixo da ira de Deus. Ele está debaixo da ira de Deus. O povo de Nínive, eles tinham contra eles uma sentença, né, de que a cidade seria destruída. O que mudou, né, para que a cidade não fosse destruída? O que mudou? Foi o quê? O arrependimento, né? O povo se volta para Deus, eles convocam ali um jejum coletivo, né? Mas, pastor Elias, eles
Mas foi enviado o quê? Um profeta, né? Sim. Não foi isso? Sim, sim. Eles mesmos aí foram, realmente eles estavam ia acabar com aquela cidade, né? Assim, gente, como pregação para a nação, uma nação foi salva, né? Ó, uma nação foi salva, gente. Pastor, em cima dessa palavra da irmã Cristiane e da sua, também posso dar mais uma contribuição? Pode. Só um momentinho, eu vou pegar aqui uma rosquinha aqui. Irmãos, ó, estão servidos. Tá a mesa bom? tá bonita, a mesa tá posta, através de um profeta, né, a cidade de Sarepta ficou conhecida pelo Deus de Israel, porque Sarepta é conhecida na cidade de Sidom, da Fenícia, né, da onde saiu a Jezabel. Então eles eram um povo idólatra. Então a partir daquele momento eles começaram a conhecer o Deus de Israel. Nínive foi a mesma coisa, através de um profeta, a cidade de mais de 120 mil habitantes conheceram o Deus de Israel, através da pregação da palavra, e gerou arrependimento. Aí o que Romanos capítulo 10, versículo 13 até o 15, né, nos fala? O que o apóstolo Paulo fala? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ó, o que o apóstolo Paulo fala? Mas como invocarão aquele a quem não creram? Ou seja, Nínive não conhecia o Deus de Israel. Precisava de um porta-voz para falar de algo que eles iam acreditar. Perfeito. E como crerão naquele a quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Olha só que maravilha essa passagem, né? E Deus já, né, na sua onisciência, visando os povos, né, pagãos, Deus não queria executar, não matar aquele povo, sem antes, né, dar o escape. A palavra que a gente tira aqui é que Deus ele não vai punir ninguém, Deus ele não vai dar uma sentença a ninguém sem antes dar o escape. O que ele fez no dilúvio? Mandou Noé, enviou Noé para pregar para aquele povo de coração de dura cerviz, enviou o escape, que foi a arca. E hoje também é a mesma coisa. Próprio Deus enviou o seu Filho unigênito, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Hoje o Evangelho está sendo pregado em todas as nações. E uma coisa bacana, falando de tecnologia, pastor, o Elon Musk, né, que é o homem da tecnologia, eles está implantando agora uma rede de transmissão via satélite para que aonde o telefone não chega, a transmissão via de televisão não chega, né, parece que eles possam ter uma transmissão, né, em massa, via satélite. Hoje, né, eu não consigo ir lá para o outro lado do extremo do planeta, né, que é na China, na América do Sul, na América Central, mas através dessa EBD que nós estamos falando aqui, isso pode chegar lá numa velocidade. Sim. Hoje a gente estava falando de internet 3G, 2G, 4G, hoje já são 5G. Então, assim, o Evangelho está alcançando locais e lugares onde nós nunca imaginaríamos que chegaria o Evangelho. Mas porque tem que ter alguém que fale do amor de Jesus. Porque hoje nós temos um advogado que está nos pleiteando, nos defendendo, mas depois ele vai ser o juiz de todas as nações. É verdade, é verdade. Uma coisa interessante também que a gente pode destacar é que quando Jonas ele tem uma como podemos assim dizer, né, uma recusa, né, de pregar para aquele povo, Deus ele fala, né, para Jonas que naquela cidade, né, tinha muitos ali que não sabia discernir, né, a mão direita da mão esquerda, né, que era justamente aquelas pessoas que estavam muitas crianças porventura ali que não tinha falta de conhecimento. E o povo de Nínive era um povo, como a gente viu no vídeo, né, que as irmãs apresentaram, um povo muito cruel, muito cheio de maldades, né, muitos pecados. E olhando, né, como é que fala, contextualizando a nossa vida, a gente muitas vezes olha para outros países, por exemplo, para Venezuela, para Cuba, né, para Nicarágua, a gente mira somente para esses governos, né, muitas das vezes ditatoriais, e esquece que ali existe um povo, certo? Um povo que precisa de anunciar a palavra de Deus. A gente precisa também olhar com um olhar também de misericórdia e não ficarmos, como é que fala, criticando ou falando mal dessas nações e não se preocupando, né, de anunciar a palavra de Deus. E a gente observa aí que Deus ele é um Deus missionário, né? Deus que quer salvar, né? Um Deus que salva, né? E a gente vê, pastor, também, lá no final do capítulo, né, do livro de Jonas,
parece que Jonas já sabia, né, que Deus ele salvaria e perdoaria aquele povo, mesmo sendo um povo selvagem, um povo canibal, um povo tribal, né? E Jonas, com medo, sabia que aquele povo falou, não, eu vou lá, eu vou perder minha vida. Eu vou perder minha vida. E acima de tudo, Deus vai perdoar. Aí no final, né, Jonas assistiu, agora eu vou assistir de longe a destruição de Nínive. E Deus não destruiu por causa do arrependimento. E aí Jonas foi questionar com Deus, né? Isso. Por que Deus não matou aquele povo? Aí volta, né? Deus ele não vai punir ninguém sem te dar o escape. O escape veio. Segundo a Crônicas, capítulo 5, versículo 7, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face... Oh, glória a Deus, estou sentindo a presença de Deus aqui nessa manhã. Amém. Então, sim, que a misericórdia do Senhor esteja na nossa vida, porque nós merecemos a morte, nós merecemos a punição, mas Deus ele mandou escape na cruz do Calvário, que foi Jesus Cristo, né, nos purificando de todo perigo, de todo pecado. Nós estamos aqui, né, sermos um servo mais fiel a cada dia, sermos um marido mais fiel, um pai mais fiel, né? Porque todo dia nós temos que matar um leão, nós temos que matar a nossa carne para que Cristo venha vivificar em nós, mas nós merecemos a morte, nós não merecemos estar aqui, mas a graça de Cristo nos alcançou. E aí, para finalizar aqui minha fala, e aí Jonas, de tanto calor que estava, nasceu um pé de aboboeira, né? E aquela aboboeira fez uma grande sombra na sua cabeça. Aí Jonas, né, ficou ali, né, dormiu. Quando ele acordou, ele viu que a aboboeira secou. Ele foi questionar com Deus, né? Aí Deus falou assim, você está questionando dessa aboboeira que você não plantou, não regou e ela murchou, né? E você teve compaixão dessa aboboeira? Imagine eu não teve compaixão. Como é que eu não posso ter compaixão de uma cidade onde teve gente inocente, crianças, por não ter ouvido a palavra pregada da sua boca que você fugiu para trás? Se eu te dei o livramento, te trouxe para Nínive, como é que eu não vou perdoar, né, estender a minha mão de misericórdia para aquele povo? É verdade, né? Tem uma misericórdia muito mais, né, com a vegetação, né, com a planta, do que com seres humanos, né? Eu estava vendo esses dias, foi justamente uma entrevista que falava sobre isso, né? Discutindo a questão do aborto, né? As pessoas, nessa entrevista, ele perguntava a respeito de assinar um baixo-assinado protegendo os ovos de tartaruga, né? E as pessoas manifestando não, e claro, tal. E quando foram fazer ele mudou agora a pergunta também, pedindo o que a pessoa achava do aborto, né? De justamente matar. Aí a pessoa já não queria assinar aquele documento. Então a pessoa tinha muito mais preocupação com os ovos da tartaruga do que com a criança, né, o ser inocente que estava ali, né? Valores invertidos. A gente observa aí muitas vezes também um pouco parecido de Jonas, a justiça, que ele querendo fazer a justiça, mas não tendo misericórdia. Bom, irmãos, vamos então agora para a segunda pergunta, né? Fechando aí esse tópico 2. Esse tópico 2 está muito legal, né? Muito maravilhoso. Que pena que já está finalizando. Já está finalizando, né? Então tá. Então uma participação muito especial aí hoje. Roda aí a pergunta aí, irmã Amanda. Bom dia, amados. O meu nome é Tânia Erler. Sou moradora de Jardim Camburi, visitante da EBD. Sou prima da Cristiane, do pastor Elias, e estou participando do quadro de perguntas. E gostaria de perguntar para a Cristiane em que Deus tornou Israel diante de outras nações. Obrigada pela pergunta. Então, a pergunta é o seguinte. Quem é essa pessoa aí mesmo? Gente, essa pessoa especial é minha prima. É mais do que uma prima, é como minha irmã, a Tânia. Então, Tânia, obrigada pela sua participação. Então, agora eu vou responder a sua pergunta. Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Glória a Deus. Ok. Bom, então agora nós vamos, fechando o tópico 3, nós vamos apresentar aí um vídeo, né? Um quadro. Curiosidades não, é o quadro Você Sabia? Você Sabia? Roda aí o quadro Você Sabia? Você sabia que a palavra aliança, no original hebraico, é falado como berit?
e é mencionado lá no Antigo Testamento 285 vezes, nós também temos aliança no Novo Testamento, mas como é no original grego, a palavra é diatek e é mencionado cerca de 30 vezes. E aí, irmãos, vocês sabiam dessas informações sobre a palavra aliança? Nesse quadro, se prepare porque você vai descobrir várias informações sobre as alianças entre Deus e a humanidade. Vem comigo! Já no início eu passei algumas informações para vocês sobre a palavra aliança. Mas, afinal, o que significa aliança assim em termos gerais? O significado central de uma aliança é um laço ou relacionamento entre duas partes em forma de um contrato, digamos assim. Em nosso mundo moderno, um contrato é a coisa mais próxima que seja semelhante a uma aliança bíblica. Nas alianças bíblicas entre Deus e a humanidade, o Senhor soberanamente impõe quais são seus desejos e suas vontades. Agora vamos pensar comigo, justamente como a Bíblia nos mostra. Deus, que não pode mentir, escolhe legalmente se comprometer com a humanidade de que irá cumprir as suas promessas. Depois desse apanhado de informações de maneira gerais sobre a palavra aliança, vamos agora discorrer sobre as alianças que Deus fez com algumas personalidades da Bíblia em algumas situações. Vamos ouvir quais são elas? E as alianças foram com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi, também tem a aliança da terra de Israel e também a nova aliança realizada por meio de Cristo. E agora, você sabia que existem 2 tipos de alianças divinas citadas nas Escrituras? E são elas. A primeira delas é a aliança incondicional. É uma aliança em que Deus se obriga a cumprir as promessas da aliança, independentemente da resposta do homem. É uma aliança cujo cumprimento não depende de o homem cumprir certas condições. Um exemplo de uma aliança incondicional na Bíblia é a aliança que Deus fez com Abraão. Agora, vocês sabem me dizer, irmãos, responda no chat, se existe uma outra aliança que Deus fez também com um certo aí homem da Bíblia, que vocês podem me citar no chat ou nos comentários? Se você sabe, coloca no chat aí uma outra aliança que Deus fez também de maneira incondicional. Quero ver se os irmãos estão aí atentos para saber. Estamos vendo no chat. E a segunda aliança divina é a aliança condicional. É uma aliança em que Deus se obriga a cumprir as promessas da aliança, somente com a obediência do homem, com as condições apresentadas por Deus. É uma aliança cujo cumprimento depende de o homem cumprir certas condições. E um exemplo de aliança condicional era o que Deus falava com o povo de Israel, que se ele se mantesse fiel, obedecendo seus mandamentos, ele os abençoaria e os guardaria. E será, irmãos, que existe outro exemplo também de aliança condicional registrado na Bíblia? Será? Coloca aí no chat ou nos comentários. E aí, irmãos, vocês sabiam dessas informações que foram citadas nesse quadro? Conta pra mim aqui no chat ou nos comentários. Nós ficamos felizes quando vocês dão um feedback pra nós, hein? Então, me despeço por aqui porque temos mais coisas pra aprender nessa aula. Então, bora voltar? Tchau, tchau. Bom, então a gente viu aí essa apresentação, aprendemos ainda mais, né, a respeito das alianças que Deus fez com o povo, e a aliança final aí, justamente por meio do seu Filho, uma aliança feita com um derramamento de sangue, né, do seu próprio Filho, e essa aliança é uma aliança eterna, né, é a aliança eficaz, né, eficiente, que trouxe a nós a salvação, né? Presbítero Web, o que você pode dizer a respeito dessas alianças, né, que Deus fez no Antigo Testamento? Né? A gente vê que Deus fez uma aliança com Adão, fez aliança com Noé, fez aliança, né, com Moisés, com Abraão, com Davi, né? E a gente observa que teve alianças que foram alianças condicionais e alianças incondicionais, né? Condicional, a gente viu ali que ela dependia de uma obediência, né? Embora Deus ele se mantinha fiel à sua palavra, mas as bênçãos alcançadas por meio dessa aliança, ela requeria do povo uma obediência, né? Enquanto que existiam outras alianças que eram alianças
incondicionais, né? Que é justamente a questão da aliança que Deus fez com Davi, né? De ter um reino perpétuo, e esse reino perpétuo, ele se consolida, né? Justamente no nosso Senhor, no nosso Rei Jesus Cristo. As alianças, né, que o pastor já comentou, né, a gente pode citar também, foi a aliança, né, quando Deus ele enviou águas sobre a face da terra, que choveu 40 dias e 40 noites. Após as águas abaixarem, Deus ele fez uma aliança, né, com a humanidade, né, não foi nem com o povo local, foi com a humanidade, que ele não destruiria mais, né, a terra, né, com água, seria com fogo, né? Então, assim, essa é uma aliança feita por Deus, né, de uma forma incondicional. A outra aliança que a gente vê é de uma forma incondicional. Agora, só contribuindo aí com a sua colocação, Deus ele destruiu o povo ali na época de Noé justamente por causa do pecado, não é isso? Por causa, né, da violência, né, da iniquidade, e ele fez essa aliança. Mudou, né? O homem depois disso mudou e continuou da mesma forma. Nós estamos piores ou igual na época de Noé, né? O que a gente pode dizer? Então, que piorou. Então, como Deus havia feito uma aliança, né? Essa aliança acabou permanecendo, né? Deus não destruiu novamente. Exatamente. Né? E Jesus na cruz do Calvário, né? Essa daí é uma aliança incondicional, que dependente do que eu for fazer, a graça ela vai me alcançar. Eu sendo bom, sendo ruim, Deus ele colocou todo mundo na régua, né? Zerou todo mundo, zerou o pecado, vida que segue, né? Essa é uma aliança incondicional. E também a gente pode, finalizando aqui minha fala, né? Deuteronômio capítulo 30, 28. Ali a gente vê uma condição, uma aliança condicional. Deus ele coloca a bênção e a maldição, a vida e a morte. Se escolher a bênção, vai viver tu e a tua descendência, né? Se escolher a vida, vai viver a sua descendência. Se escolher a maldição, né? Então arca com os custos, né, do pecado e da morte física. Então são um exemplo de condicional, né, e incondicional. Amém, amém. Então, irmãos, estamos chegando ao final da nossa lição. Mas nós não podemos deixar de mencionar uma, como é que fala assim, uma ação, né? Que nós sempre fazemos aqui, que também é um motivo de louvor a Deus, não é isso? O que é, irmão Juliana? Vamos ofertar, né, irmãos? Isso. E não esqueça dos 1000 valentes, irmã Juliana, isso, né? 1000 valentes. Bom. E aqui tá tudo certinho embaixo, PicPay, conta da igreja, né? E esse espaço maravilhoso, irmão, seja um coração generoso para abençoar. E não é só bom para as crianças, não. Está sendo uma bênção para os nossos jovens. Então, vamos ofertar. Amém, amém. Glória a Deus. Então, roda aí a música, o louvor, e vamos aí contribuindo, né? Abençoando a obra de Deus.
Glória a Deus, né? Maravilha. Que pena, pastor. Que pena Lindo. que chegou ao final. Eles são tão maravilhosos como essa daí. Bom muito bom mesmo, né? Eu quero, desde já aí, agradecer a participação, né? Presbítero Hébio, irmã Juliana, a irmã Cristiane, minha esposa, né? Que contribuiu para que pudéssemos juntos aprendermos mais da palavra de Deus. Seus agradecimentos. Quero agradecer a Deus, né, em primeira instância, né, por ter nos dado essa oportunidade de dar sequência ao seu plano salvífico, né, de que esse vídeo, essa gravação, essa aula venha alcançar, né, sair da região do Brasil para fora do Brasil e alcançar pessoas aonde nós não conseguimos ir. Então, a contribuição da oferta, isso vai facilitar a igreja investir em recursos, sistema de gravação, melhorar nossas aulas, né, para que possa alcançar o máximo possível. Agradecer ao pastor Elias, né, nossa irmã Cristiane, e ao Ministério Marcas do Evangelho por estar que nos proporcionou essa oportunidade de estar aqui. E você, irmã Juliana? Seus agradecimentos. Quero agradecer a todos aí, pastor Elias, a irmã Cristiane, pela paciência, né? Foi benção, Foi benção, né, irmão? Amém, né? Muito obrigado. E aí, irmã Cristiane? O que você... Não, estou muito feliz de participar dessa aula. Foi bênção também ter os amados aqui conosco, nesse casal abençoado. Eu estou muito maravilhado. Igual Amém. O irmão falou, apenas que está acabando, porque aqui nós sentimos a presença de Deus. Então, gente, o Senhor veio para salvar não só Israel, mas todas as nações. Aleluia. Né? Salvar a humanidade. Mas aquele que conhecer que ele é o nosso Salvador. Então, nós temos que fazer o quê? Pregar o Evangelho. Então, envie esse vídeo para mais pessoas, para o Evangelho chegar no coração, em nome de Jesus. Que esse é o nosso dever, ser profeta, né? Pregar o Evangelho. Amém. Amém, amém. Então, é um ledo engano, né? As pessoas acharem que salvação só ocorreu no Novo Testamento. Mas a gente viu na aula de hoje que Deus salvou pessoas no Velho Testamento, né? Como foi falado aqui, a viúva de Sarepta e a cidade de Nínive. Nós queremos então agora finalizar com uma oração. Vamos orar, agradecer a Deus. Soberano Deus e Pai, Aleluia, Jesus. Graças te damos, Senhor Deus, Glória a Deus. por estes momentos que aqui Nós passamos. te agradecemos. Que o Senhor por essa possa oportunidade, abençoar a vida dos Aleluia. nossos irmãos, alunos, Obrigado por essa visitantes, oportunidade, Jesus. ouvintes, Que sim, todos aqueles, ó aleluia, Pai essa amado, gravação onde a possa Tua chegar, palavra Senhor, alcançou. Pai, Senhor. Que o Senhor Aleluia. possa fazer as Tuas obras, Glória a Deus. trazendo salvação, porque missões, Senhor Deus querido, está no seu coração e o Senhor, Deus amado, deseja salvar todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e que assim possa, ó Pai amado, a Tua obra chegar a esses corações. Nós te agradecemos por este dia, pedimos a Tua bênção sobre as pessoas que estão ouvindo, aqueles que porventura estão enfermos, que o Senhor nessa hora possa entrar com providência, que o Senhor possa agora curar, aqueles que estão, Senhor Deus, angustiados, traz, Senhor Deus querido, refrigério sobre a vida de cada um. Nós pedimos a Tua bênção, um bom domingo a todos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom domingo para vocês. Bom domingo a todos. Tchau, tchau. Vamos comer, né? Vamos comer.